Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, eu sou a Patrícia de Lemburg e vocês estão no Bate-Papos. Na verdade, gente, o tema desse vídeo é uma coisa que é bem desafiadora para mim gravar ele, mas eu acho que eu preciso compartilhar isso com vocês sobre a nossa ciclicidade feminina. Então, eu já fiz alguns vídeos, eu fiz um vídeo no canal que eu vou deixar aqui em cima para vocês sobre assuntos de menstruação e como eu abordo a questão da menstruação para as crianças. Eu fiz um outro vídeo aqui no canal também, bem legal, sobre produtividade. Só que já faz um tempo e algumas coisas mudaram a respeito de como eu me organizo em termos de produtividade. Assim, a essência é basicamente a mesma em termos semanais, mas o que mudou foi que eu passei a incorporar uma organização mensal. E uma organização mensal, e aí por isso entra o tema de menstruação e o tema da ciclicidade feminina, um planejamento mensal que me permite render ao máximo de acordo como eu me sinto durante o passar desse mês. Buscar a potência que cada fase do meu ciclo tem. Eu tomei anticoncepcional durante muito tempo na minha vida, dos 17 aos 27 anos, aliás, até mais, dos 17 aos 33 anos. Então, por 15 anos eu não ciclei. Quando eu resolvi tentar engravidar da minha filha, eu parei o anticoncepcional e depois disso eu nunca mais voltei. Mas o que eu passei foi a tentar me conectar com esse feminino, com essa natureza cíclica que existe em mim. É uma caminhada mesmo, assim, é uma jornada de autoconhecimento e eu acho que isso teve muita importância nesse meu caminhar. E com isso, procurando conteúdo sobre isso, me autoanalisando e me autoconhecendo, eu acabei indo atrás para tentar montar um esquema de trabalho que respeitasse essa natureza. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Como eu divido o meu mês? Então, as mulheres têm um ciclo que é muito próximo ao ciclo lunar, né? Então a lua tá lá pequenininha, dela fica crescente, aí ela fica cheia e dela fica decrescente, minguante. Cada uma leva mais ou menos uma semana. Então a gente tem as fases do nosso ciclo menstrual, né? A semana que antecede a menstruação, TPM, a semana da menstruação, a semana uma depois da menstruação e a semana que engloba o nosso período fértil, que acaba sendo então, mais ou menos 15 dias depois, que é quando acontece a ovulação, que é mais ou menos uns 15 dias depois da menstruação. Se a gente começar a se observar, e eu passei me observando muito tempo, depois de assistir alguns conteúdos sobre esse assunto, a gente percebe que a gente tem uma tendência nessa semana depois da menstruação, a estar mais voltada para o mundo de fora. Então a gente tem mais disposição, a gente fica mais eloquente, a gente, né, tá voltada para fora. E se tu pensar em termos biológicos, seria meio que ao encontro ao parceiro, né, a ir para o mundo e para tentar um encontro com algum possível parceiro. Isso tudo vai aumentando, né, nessa semana, logo depois da menstruação, vai aumentando e atinge seu ápice no período ovulatório. Então, quando a gente chega nesse ponto de ovulação, a gente está extremamente pro mundo, né? Botar as coisas no mundo, a nossa obra no mundo, tá muito mais exacerbado nesse período ovulatório. Quando passa esse período ovulatório e a gente começa a entrar numa fase, então, do ciclo menstrual, isso tudo a gente está regido pelo estrogênio, né, que nos bota nesse lugar mesmo. Quando a gente começa a entrar numa fase do ciclo menstrual nesses outros 15 dias depois da ovulação, mais de prolactina, que a prolactina vai aumentando, a gente começa a ter um comportamento começar a se recolher aos pouquinhos. E esse recolhimento meio que nos traz para dentro de casa, desse cuidado, que tem mais a ver
com o cuidar dessa possível prole que a gente vai ter gerado depois desse período ovulatório. Então é um período de mais introspecção. E ele vai e culmina até uns 2, 3 dias depois que a menstruação desce, quando a gente começa a sentir esse impulso de cada vez mais ir para fora, e assim a gente vai a cada 15 dias para fora e para dentro. Então, o que eu faço? Como eu tenho liberdade laboral, eu passei a tentar organizar minha rotina de trabalho numa escala mensal. Então, colocando tudo que tem a ver com o mundo exterior para essas 2 semanas que começa ali mais ou menos uns 3, 4 dias depois da menstruação e vai até uns 2 dias depois da ovulação, que é o período fértil, né? Eu coloco tudo que é para ir para o mundo. Então, entregar coisas que eu produzi, marcar reunião com colaboradores, estabelecer novas colaborações aqui para o canal, fazer palestras, gravar os vídeos, né? Agora, esse vídeo eu tô gravando fora desse período. Na verdade, eu tô no meu 2º dia de menstruação. Então, eu tô super para dentro. Mas esse super para dentro me trouxe essa reflexão que me fez ter vontade de que ela existisse no mundo. Não é uma coisa que é feita para te limitar, é uma coisa que é feita, pensada para otimizar as tuas potencialidades. Nesse vídeo, por exemplo, eu acho que essa introspecção toda, essa reflexão toda, acabou me trazendo um vídeo muito pronto sobre o assunto. Então é óbvio que eu vou gravá-lo e vou botar ele no mundo, mas talvez me exija um pouco mais de introspecção para editá-lo, porque eu não consigo ser tão objetiva na hora de gravar. Então tem qualidades diferentes, e esse é o ponto que eu quero trazer, a gente se questionar e acessar quais qualidades a gente precisa naquele momento. Eu queria trazer então o outro lado, né? Então eu deixo tudo que é para o mundo exterior, de produção, de colocar no mundo, para esse período que eu estou mais aberta para o mundo, e trago toda a parte de criação, de organização, toda a parte que é interna, de estudo, de leitura, de pesquisa para geração de conteúdos. Isso tudo eu trago nesse período mais introspectivo. Então, quando eu começo a sentir, assim, tipo, que eu já tô mais com vontade... Isso, gente, é treino, tá? Eu acho que a gente vai ficando mais sensível conforme a gente vai dando espaço para esse diálogo interior da gente com a gente mesmo. Eu começo a prestar atenção que eu tô mais voltada para dentro, que eu não tô com tanta vontade de sair, que eu não tô com tanta disposição para gravar vídeo. Então, nesse período, eu me foco em editar os vídeos que eu gravei, né? Então, eu sempre me preocupo em gravar uns 4, 5, 6 vídeos nesse período que eu tô mais pra fora. Então, eu sei que eu vou ter conteúdo suficiente pro canal nesse período, né? Marco as palestras nesse período. E durante esse período de introspecção, eu me sinto muito mais capacitada para editar, para estudar, para fazer roteiro dos vídeos, para pensar os conteúdos. Claro que, por exemplo, eu tinha muito menos condição, muito menos controle sobre as minhas ações quando eu trabalhava na academia. Então, dentro de um laboratório, às vezes tu precisa fazer coisas que talvez tu não estivesse tão aberto e tão capacitado para fazer. E tudo bem, faz parte. Mas eu ainda na academia conseguia, na medida do possível, me organizar nesse sentido. Então, por exemplo, eu me lembro que no laboratório eu tentava marcar os meus ciclos de experimentos, assim, fase mais intensa de experimentos, que é um pouco esse ir para o mundo, né? No período onde eu estava assim, indo pro ovulatório. E eu reservava os períodos de introspecção pós ovulação e de TPM até o 3º dia da menstruação para escrever os artigos, para refletir o projeto dos alunos. E aí, quando vinha essa parte mais ovulatória de ir pro mundo, eu fazia as reuniões com eles. Então, ali começou o meu projeto piloto, né, de autoconhecimento, nesse sentido mais cíclico, mais conectado com o feminino. E aí, some um pouco, eu tenho muito essa sensação de que some um pouco
aquela coisa que a gente só quer ir pra cama e ficar em posição fetal, sabe? Tipo, ai, e aquela, eu não sei, eu tinha muito isso, um ranço de tipo, nossa, tinha que estar fazendo isso e eu tô aqui toda me sentindo mal, como é ruim TPM, como não sei o quê. E parece que tu entra em contato com a potência e as qualidades presentes em todas as fases do ciclo. Em vez de ficar odiando ele, tipo, nossa, que droga, por que eu tô me sentindo assim, que eu queria estar assado, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, parece que tu te conecta com ele e assim, e aí tipo, é um vulcão de produção. Tu te sente muito mais capaz, tu te sente muito mais completa, tu te sente muito mais produtiva, ativa, sabe? E capaz, eu vou usar capaz de novo, porque eu acho que passa muito por isso, sabe? Porque eu acho que nos períodos, por exemplo, em que eu tinha que produzir na rua, que eu tinha que estar pra rua, mas eu tava menstruada, eu acho que a palavra que vinha muito forte pra mim era incapaz. Nossa, eu não acredito que eu não sou capaz de fazer isso. Tinha muito julgamento. Então tu sai de um lugar de julgamento e entra num ambiente de autoconhecimento em que as tuas características passam a ser usadas a teu favor. E eu acho que essa é a máxima, assim, de entrar em contato com a nossa ciclicidade, porque ela é a nossa potência, ela é tão forte, tão potente. Se a gente consegue gerar uma obra como uma nova vida humana, o que a gente não consegue fazer? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm alguma experiência nesse sentido, deixa o comentário aqui embaixo, eu vou adorar escutar de vocês essa troca. Isso é um processo, eu ainda estou completamente no processo. Então, por favor, deixem seus comentários aqui. Beijos, até o próximo vídeo.